Novamente, boa noite a todos os irmãos. É um prazer poder estar trazendo a mensagem essa noite. É complicado aqui que eu estou sozinho aqui, estou tendo que revezar ali na transmissão, mas vai dar certo. Estou acompanhando aqui para ver se está certinho a câmera. Então, tá legal. Bom, o que eu queria tratar com os irmãos nessa noite é... Nós geralmente vamos na Bíblia para ver algumas figuras históricas e são pessoas que normalmente a gente tem como exemplo, né? Muitas figuras de pessoas que a gente lê na Bíblia e a gente pode ter como exemplo, né? Por exemplo, a gente pode ter Paulo, pode ter os discípulos. Mas eu queria trazer hoje uma reflexão sobre um personagem da Bíblia, que ele não aparece muito, mas é um personagem muito importante para uma localidade específica. E, e a gente vai tratar um pouquinho sobre a vida dele, sobre o trabalho que ele teve. E o nome dessa pessoa é Epáfras. Ele é citado em apenas 5 versículos da Bíblia, mas acredita-se que ele seja o fundador da igreja lá na cidade de Colosso, para onde Paulo escreve a carta de Colossenses. Também acredita-se que ele tenha sido muito importante na fundação das outras igrejas na cidade ali daquela região, como Laodiceia e Hierápolis. Tá dando para ouvir aí? Certinho? Então, a gente vai abrir lá na carta de Colossenses. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículos 4, a partir do versículo 4. Diz assim: Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Depois a gente vai fazer umas outras leituras, se os irmãos quiserem participar também com algum comentário. Então a gente vai analisar a vida dessa personagem que é Epáfras, através de 3 atividades que ele tinha e de 3 características da vida dele. A primeira atividade que a gente vai dar um foco é que Epáfras era um evangelista e um instrutor. Isso fica bem claro aqui no texto que a gente leu, que Paulo diz que as pessoas da igreja de Colosso foram instruídas, foram evangelizadas por Epáfras. Olha no versículo 7, como aprendestes de Epáfras. E o que a gente vai tirar de interessante aqui no texto é que Paulo diz que eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho e eles aprenderam de Epáfras e conheceram a graça de Deus em verdade. E aí a gente vai trabalhar nessas 2 questões, graça e verdade, e sobre a evangelização. João, capítulo 1, versículo 17. Deixa eu marcar aqui. João, capítulo 1, versículo 17,
diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade são dois termos que precisam estar juntos para que, de fato, o verdadeiro evangelho ele seja comunicado. João fala que que através de Jesus vieram a graça e a verdade. O que é verdade? Vou ler um texto que eu li outro dia, eu achei muito interessante, que ele fala exatamente sobre a verdade. Quase 2000 anos atrás, a verdade foi levada a julgamento e condenada por pessoas que se dedicavam à mentira. De fato, a verdade enfrentou 6 julgamentos em menos de um dia, 3 dos quais eram religiosos e 3 que eram legais. No final, poucas pessoas envolvidas nesses eventos poderiam responder à pergunta: que é a verdade? Depois de ser preso, a verdade foi levada primeiro a um homem chamado Anás, um corrupto ex-sumo sacerdote dos judeus. Anás quebrou inúmeras leis judaicas durante o julgamento, incluindo a realização do julgamento em sua casa, tentar induzir autoacusações contra o réu e bater no réu, o qual não havia sido condenado por nada até aquele momento. Depois de Anás, a verdade foi levada ao reinante sumo sacerdote Caifás, o qual era o genro de Anás. Diante de Caifás e do sinédrio judaico, muitas testemunhas se prontificaram para testemunhar contra a verdade, mas nada podia ser provado e nenhuma evidência de má conduta podia ser encontrada. Caifás quebrou pelo menos 7 leis enquanto tentava condenar a verdade. O julgamento foi realizado em segredo, foi realizado à noite, envolveu suborno, o réu não tinha ninguém presente para fazer uma defesa a seu favor, a exigência de 2, 3 testemunhas não podia ser cumprida, usaram testemunho autoincriminatório contra o réu e condenou o réu à pena de morte no mesmo dia. Todas essas ações eram proibidas pela lei judaica. Independentemente disso, Caifás declarou a verdade culpada porque a verdade afirmou ser Deus na carne, algo que Caifás chamava de blasfêmia. Ao amanhecer, o terceiro julgamento da verdade ocorreu, resultando no sinédrio judaico pronunciando que a verdade devia morrer. No entanto, o conselho judaico não tinha o direito legal de executar a pena de morte. Por isso, foram obrigados a trazer a verdade ao governador romano da época, um homem chamado Pôncio Pilatos. Pilatos foi nomeado por Tibério como 5º prefeito da Judéia e serviu nessa capacidade entre os anos 26 e 36. O procurador tinha poder de vida e morte e poderia reverter sentenças capitais aprovadas pelo Sinédrio. Enquanto a verdade estava diante de Pilatos, mais mentiras foram feitas contra ele. Seus inimigos disseram: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Isso foi uma mentira, porque a verdade tinha dito que todos pagassem os seus impostos e nunca falou de si mesmo como um desafio para César. Após isso, uma conversa muito interessante entre a verdade e Pilatos ocorreu. Está lá em João, capítulo 18. João, capítulo 18, dos versículos 33 a 38. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue a judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade?
E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Essa pergunta que Pilatos fez, muitas pessoas podem fazer: que é a verdade? E a verdade estava ali na frente dele. Jesus ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente pensa na verdade, a gente sabe que Jesus ele era perfeito, ele era o Filho de Deus perfeito. 1 Pedro vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 2, Pedro 2, versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E é exatamente isso que a gente entende quando Jesus ele diz que ele é a verdade. É porque a verdade é que ele era perfeito, e o outro lado da verdade é o que Paulo fala lá em Romanos 3:23. Eu gosto de ler, então a gente vai ler lá em Romanos. Romanos capítulo 3, 23. Versículo bem conhecido, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a verdade. A verdade é que Jesus é tão perfeito e nós somos tão imperfeitos que para nós conseguirmos a salvação seria impossível. Essa é a verdade. E o que é a graça? A graça... Exatamente. Isso, a gente vai... Isso, a gente vai falar exatamente disso. Exatamente. Exatamente. Vou até falar um pouquinho disso. O que é a graça? Graça é um favor imerecido. Está lá em Efésios capítulo 2. Opa. Está lá em Efésios capítulo 2. Se algum irmão puder ler aí para a gente ficar, enquanto eu vou tomar água. Efésios capítulo 2, versículo 8. Exatamente, a graça, favor imerecido, que não vem de nós, vem de Deus. É como se um belo dia eu comprasse um relógio, chegasse para o Vantuí, toma esse relógio aqui para você. Mas o Vantuí vai falar assim, mas por que você está me dando esse relógio? Eu vou falar assim, eu só quero te dar esse relógio. Toma, aceita. Isso seria a graça. É um favor que ele não fez por merecer. E quando a gente... Isso, é um presente, né? É algo dado sem merecimento. E quando a gente fala em graça, é impossível não falar em misericórdia, né? São duas coisas muito parecidas, mas que são diferentes.
A graça, como eu disse, eu dei um relógio para o Vantuí. E a misericórdia? A misericórdia é parecido com isso, só que é algo que não foi dado, apesar de ser merecido. Imagina que o Vantuí bate no meu carro e ao invés de eu cobrar ele o conserto, eu falo com ele, não, pode deixar que eu vou pagar o conserto. Eu não estou dando que o Vantuí merecia pagar o conserto, mas eu estou sendo misericordioso. E o Senhor, ele demonstra para nós tanto a graça quanto a misericórdia. É como se o Vantuí batesse no meu carro e ao invés de eu cobrar ele, eu desse um relógio para ele. Só que essa história é completamente fictícia porque eu não tenho um carro e não pretendo te dar um relógio. É. E então a gente chega naquele salmo que o Vantuí falou, Salmo 85, versículo 10. Algum irmão pode ler aí? Salmo 85. É. Exatamente. É a união da verdade, o versículo deixa bem claro. É a união da verdade com a graça e a misericórdia do Senhor. A verdade vindo do homem confessando exatamente que ele é imperfeito e nunca chegará ao ponto de ser perfeito como o Senhor, e a graça que o Senhor ele provê. Mas por que eu estou falando isso? Porque o evangelismo sincero e correto, feito com a graça e a verdade, ele gera frutos, exatamente como foi aqui, nesse caso que a gente está vendo, de Epáfras. E porque a gente às vezes pensa, tem como evangelizar sem a graça? Seria algo apenas acusatório? E se a gente evangelizar sem a verdade, como que pode alguém ser evangelizado sem houver uma confissão? Mas Epáfras, ele se certificava de que tanto a graça e a verdade eram aprendidas pelos irmãos lá de Colosso. E a partir disso eles conheceram a graça de Deus em verdade, por meio de Epáfras.
Exatamente, porque a verdade só existe uma, né? Só é possível uma coisa estar certa, o resto está errado, o resto não é verdade. E é exatamente isso que o irmão falou. Segunda atividade que a gente pode tirar da vida de Epáfras é que ele tinha uma vida de oração. Olha o que vai falar lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então, a gente vê que Epáfras era alguém que combatia em orações. Paulo ele vai falar também lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. E a gente vê que Epáfras era um que orava sem cessar. Eu gosto desse termo, né, combater em orações, me faz lembrar lá de quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, né, sobre o corredor, aquele que se esforça, que treina, e a oração é exatamente isso, é algo que a gente tem que se esforçar, porque às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente não tem vontade, mas é algo que a gente deve combater. É algo que é difícil, mas que a gente deve combater. A gente vê que Epáfras ele não orava apenas por si mesmo. Ele tinha como alvo de suas orações os irmãos tanto da igreja onde ele congregava, né, lá em Colosso, como também das outras igrejas da região, os irmãos de Laodiceia e de Hierápolis. Paulo diz que ele tem grande zelo e que ele orava sempre para que os irmãos se conservassem firmes, perfeitos e consumados. Então ele tinha um cuidado especial com aqueles irmãos. Epáfras também era um mobilizador. Olha que vamos ler de novo, né? A gente já leu, mas Colossenses capítulo 1, versículos 8 a 10. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A gente vê que foi através de Epáfras que Paulo teve conhecimento de tudo que se estava passando ali, naquela região. E então a gente vê que Epáfras ele era um mobilizador no sentido que ele comunicava a Paulo e também os outros irmãos, tanto as necessidades como as conquistas da igreja. Isso é muito importante. De vez em quando, a gente sabe que aqui é uma igreja local, né? A casa de oração são igrejas locais, então às vezes a gente acaba ficando um pouco alheio, digamos assim, sobre o que acontece em outras localidades, não é verdade? Mas sempre tem às vezes um irmão missionário, quando vem aqui nos visitar, e ele traz para a gente, lá na localidade tal, os irmãos estão precisando de oração, não só oração, né? Estão precisando de oferta, vão fazer uma campanha para isso, para aquilo, estão precisando de ofertas, né? Essas são as necessidades, mas também é importante a gente comunicar as conquistas, né? A gente vê que Epáfras também comunicou sobre as conquistas dos irmãos da igreja ali na cidade. E eu achei interessante algum tempo atrás, quando o irmão Romildo esteve aqui, né? Aí ele passa aquele relatório mostra os vídeos, as fotos, as crianças lá na igreja, e fala como que o trabalho está sendo realizado lá. E eu acho isso muito importante para a gente ver que as coisas estão acontecendo, né? É bom para a gente ficar também motivado, não é verdade? A gente se sente mais motivado
depois que a gente vê essas coisas. E por isso que é importante também a gente comunicar as conquistas. Vamos ver então algumas características da vida de Epáfras. A primeira característica que a gente vai ver que Paulo cita, ele diz lá no versículo 7 que Epáfras era um amado conservo. Quando a gente pensa em servir, geralmente a gente fala muito em servir ao Senhor, né? E servir é exatamente se colocar à disposição, sem nada em troca. Isso é que um servo, ele serve sem ter nada em troca. E eu acho interessante que diz aqui conservo, né? Esse com, né, vem de companheiro. Então ele era um companheiro de Paulo no serviço. Paulo via ele como um companheiro no mesmo serviço. E a gente sabe que nós, como irmãos, né, irmãos da igreja, nós temos o mesmo serviço e nós somos todos companheiros no mesmo serviço. E é muito importante isso, a gente trabalhar em comunhão, em equipe, para conseguir o objetivo, né? Mesma forma que Paulo, camarada que está sempre viajando, visita todas as igrejas, mas via Epáfras como um companheiro, como um conservo. E o fato de que ele considerava ele como um conservo, né? A gente sabe que Epáfras, então, ele tinha um estilo de vida de acordo com a mensagem. A gente viu que ele era um evangelista, um instrutor, mas ele também era um servo. Então, a gente sabe que ele tinha um estilo de vida que era de acordo. Paulo também chama Epáfras de fiel ministro, também no versículo 7, o fiel ministro de Cristo. O que é fidelidade? Quando a gente pensa em fidelidade, a gente pode pensar numa balança, né? O que é uma balança fiel? Uma balança que sempre mostra o mesmo resultado, né? Antigamente aquelas balanças que tinham dois lados, né? Ela não pendia nem para um lado nem para o outro. Então essa era uma balança fiel. A pessoa que ela tem fidelidade, ela é uma pessoa que se pode dizer que ela é verdadeira, ela é constante, ela é íntegra, ela é justa. Um personagem que a gente sabe que é fiel, que a gente lembra sempre, é Daniel. Daniel, olha o que diz de Daniel lá no versículo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Daniel, capítulo 6, versículo 4, diz assim, ó. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. A fidelidade é algo que a gente não pode ter pela metade. Você não pode ser um pouco fiel ou fiel pela metade. A fidelidade é algo que ou você é fiel ou não é. Correto? Olha o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4. Primeira Coríntios 4, de 1 a 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. A fidelidade é algo, não é nem importante,
necessária para um cristão. Essencial, isso mesmo. E ela não é algo que você pode escolher ter pela metade, ter em alguns momentos ou não. Por quê? A fidelidade é algo íntegro. Daniel era alguém que ele era a mesma pessoa na sua vida particular com Cristo, com Deus, quanto na sua vida pública diante lá do rei e do povo. Por isso que ele era fiel. Então, é exatamente isso: fidelidade com Deus e sua palavra, e fidelidade com os irmãos. É ser íntegro, uma pessoa só. Você não é uma pessoa fora, na rua, com a sua vida pública, e outra pessoa aqui. E a gente sabe que Epáfras era assim. A gente já viu que ele era conservo, a gente viu que ele era um evangelista e instrutor que pregava a verdade e a graça. Ele pegava um evangelho sincero, e a sua fidelidade, ela acaba confirmando a mensagem dele. Porque ele era fiel com Deus e a palavra e com os irmãos. Uma outra característica de Epáfras está lá na carta de Paulo a Filemon, que é um outro versículo, o único outro versículo fora de Colossenses que Epáfras é citado. Filemon, versículo 23, diz assim: Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Aqui Paulo vai chamar Epáfras de companheiro de prisão. Imagina-se que Epáfras, quando ele foi comunicar a Paulo, naquela época não tinha o WhatsApp, né? Então, Epáfras, para comunicar a Paulo sobre a igreja, antes mesmo dele escrever a carta aos Colossenses, diz que Epáfras teve que ir até Roma, quando Paulo estava preso, e ele acabou sendo preso também, para ficar com Paulo lá, enquanto ele escrevia a carta aos Colossenses. Então a gente vê que Paulo considerava Epáfras também como um companheiro de prisão. A gente viu que ele era chamado de amado conservo, mas também um companheiro de prisão. Isso nos mostra que, além de tudo isso que a gente falou, Epáfras ele também estava disposto a correr riscos. E isso é muito importante, porque às vezes a gente, quando aparece um menor sinal de problema, a gente já está voltando, já tira o pé. Então é isso que é importante. Epáfras ele estava disposto a correr riscos para o bem da igreja, para a evolução do evangelho. E nós precisamos também ter essa mesma disposição, né, para também correr risco. Se a gente confia tanto na nossa mensagem, na nossa palavra, por que não, né? E então é isso. Epáfras ele era um cristão que ele vivia de maneira integral pelos poucos versículos que ele aparece. Não tem muita luz sobre a vida dele, mas mesmo assim ele foi uma pessoa com um trabalho muito importante onde ele vivia e também na região. E um exemplo para nós, né, nesses poucos versículos que a gente tira com ele, a gente tira esses exemplos para a nossa vida, né? É importante isso.
É isso mesmo. Então, eu espero que os irmãos possam ter entendido, se por acaso não ficou alguma dúvida, se mais algum irmão tiver algum comentário, espero que tenha sido de proveito.